Treino em foco, análise de exercício, e hoje nós vamos continuar analisando um exercício para oblíquos e ajudando aí, contribuindo com uma reflexão que a Nay Cardoso dos Santos colocou para o treino em foco. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom, pessoal, na semana retrasada nós colocamos uma postagem sobre um exercício para oblíquos, usando os halteres, um de cada lado, base com pequena flexão do joelho. Foi o Jefferson que demonstrou, na verdade, semana passada, retrasada, segurando 2 halteres e inclinando, fazendo o exercício bilateralmente para a musculatura de oblíquos, musculatura da cintura. A Nay colocou uma discussão com a gente, uma análise, particularmente porque ela executa esse exercício na academia, e colocando algumas considerações em relação ao exercício que eu estou demonstrando para vocês, com os halteres e trabalhando bilateralmente. Vejam bem, o que a gente colocou semana passada é que esse trabalho com os halteres, ele obviamente trabalha oblíquos e tem uma efetividade boa para oblíquos, boa, razoável, diria assim, para oblíquos, onde nós inclinamos para um lado e para o outro e fazemos o trabalho de esforço muscular de oblíquos de um lado para subir. Quando eu inclino para o lado, trabalho de oblíquos do outro lado para subir. Então tem, claro, dependendo da quilagem, aqui eu estou com peso bem leve, halteres bem leve, mas estando com halteres bem pesados, a gente tem um trabalho mais forte. Só o que nós colocamos é que toda essa carga aqui eu estou com um trabalho de 4 kg de halteres, então bem leve. Mas são 4 kg mais 4 kg. Vejam bem que eu estou representando com a minha cintura escapular. 4 kg, ação gravitacional, 4 kg mais 4 kg. Isso repercute sobre a minha cintura escapular. E essa repercussão da carga sobre a minha coluna, a minha cintura escapular, vai repercutir sobre o trabalho de coluna vertebral, fazendo um vetor de força acentuado gravitacional, empurrando meu corpo para baixo nessa situação bilateral. E vejam bem, isso vai fazer com que essa carga se projete no eixo central do corpo sobre a coluna vertebral. E o que nós colocamos na semana retrasada é o seguinte: indivíduos que apresentem patologia de coluna vertebral, seria interessante evitarem esse exercício, porque esse exercício vai gerar achatamento de disco intervertebral de forma até bem significativa. Quanto mais peso se usar, maior a tendência desse achatamento discal, por pressão de carga mesmo, por vetor de carga repercutindo sobre a coluna vertebral. E além disso, nós estamos fazendo inclinações bilaterais da coluna lombar vertebral. Essas inclinações laterais, por si só, do lado côncavo do desvio ou da inclinação, já tende a fazer um achatamento discal maior. Com essa carga produzida, esse achatamento discal se torna maior ainda para o lado côncavo da inclinação, do movimento. Então aí pessoas que apresentem, por exemplo, hérnia de disco, pessoas que, como eu, apresentem espondilolistese e espondilólise, eu tenho na região lombar uma espondilolistese e uma espondilólise bem significativa. Esse exercício não é um exercício indicado para mim. Então, pessoas que apresentam patologias de coluna vertebral é um exercício não indicado. A eficiência muscular fazendo bilateralmente ela é menor do que quando nós fazemos unilateralmente. Quando eu faço unilateralmente o movimento, eu não tenho um contrabalanço do outro lado ou um contrapeso do outro lado que contribui com a inclinação. Todo o esforço de inclinar lateralmente, além, obviamente, do peso do tronco, que contribui, mas eu não tenho uma carga externa contribuindo. Então, o esforço de inclinação lateral, ele é de oblíquos e tendo uma certa contribuição do peso do tronco e de membro superior. Se eu estiver aqui com um peso de 10 kg na mão direita, eu estou trabalhando com uma quilagem de 10 kg na mão esquerda e estaria trabalhando bilateralmente com uma quilagem na mão direita. Essa inclinação para o lado direito, o esforço do oblíquos, está associado também ao auxílio do peso do tronco, da cabeça, membro superior, e mais esses 10 quilos que eu estou sustentando. Então, bilateralmente, não é uma eficiência muscular tão grande, ou é uma eficiência muscular menor do que se nós trabalharmos agora aqui unilateralmente. Que nesse trabalho unilateral eu não tenho esse contrabalanço do peso externo, somente o contrabalanço do peso do meu tronco, da minha cabeça e do meu membro superior direito, que contribui um pouco para essa inclinação do lado côncavo do trabalho de inclinação. Então os oblíquos têm um trabalho mais forte para fazerem aqui unilateralmente o seu esforço do que um trabalho bilateralmente. E além disso, nos permite também ampliar o movimento. Então nós podemos descer, oblíquos já continuam trabalhando o vetor de força, e eu posso passar para o lado contrário, a carga continua sempre a mesma. Volto,
Posso vir até o meio ou posso passar do movimento, inclinar para o lado oposto. Então esse trabalho me permite também uma amplitude maior de movimento trabalhando a mesma região do oblíquo, ou o mesmo lado da musculatura da cintura, por exemplo, pensando em região corporal estética, que obviamente aí está trabalhando oblíquos, por são grupos musculares, oblíquo interno e externo, que fazem também a inclinação do tronco. A gente tem uma carga projetada sobre a coluna. Benefício existe? Existe. Bilateralmente, unilateralmente, estará trabalhando oblíquos. E o que a Nai coloca é que para ela funciona bem. E para muitas outras meninas também, Nai, funcionam bem esse exercício, pois ele solicita oblíquos. E quanto mais peso você colocar, maior é a intensidade. A estratégia mais adequada que nós vemos é fazer unilateralmente em relação ao bilateral. Embora o bilateral também trabalhe de uma forma razoável. O que nós chamamos a atenção nesse custo-benefício é a carga que você está projetando sobre a coluna vertebral. Como nós dissemos no vídeo que o Jefferson participou. Não é que nós somos totalmente contra o exercício, mas em termos de custo-benefício, ele não tem uma efetividade tão grande, não tem um benefício tão grande e o custo dele pode se tornar grande. Se eu passar a fazer esse exercício, o custo para a minha coluna pode se tornar bem grande, porque a minha coluna já apresenta uma patologia grave de espondilolistese e espondilólise. Se outro indivíduo apresenta achatamento discal, se outro indivíduo apresenta hernia de disco, ou qualquer outro tipo de patologia estrutural sobre a coluna vertebral, é interessante não jogarmos uma carga sobre essa estrutura que já se apresenta frágil, como é a minha. Então aí o fortalecimento muscular é fundamental, mas sem sobrecarregar demais a estrutura. Então, por exemplo, trabalhando em roldanas, no caso aqui a roldana alta ou a polia alta, nós podemos fazer o mesmo trabalho de inclinação lateral, trabalhando oblíquos unilateralmente, depois nós viramos, trabalhamos oblíquos do outro lado, mas fazendo um trabalho de estabilização de membro inferior, e aí trabalhamos com o cotovelo estendido, fazendo um movimento de grande amplitude, e vejam bem, eu posso ir com o peso bem próximo, passar do ponto central, volto até o ponto central e passo. Então vejam bem, aqui é o ponto central, venho com o movimento e volto a executar. Passando do ponto central para um lado e para o outro, tendo, portanto, uma grande amplitude de movimento. E esse exercício, vejam bem, o vetor de tração dele está para cima, horizontalmente, um pouco inclinado para cima. Não está, como estava antes com os halteres, para baixo, jogando sobrecarga na coluna vertebral. Então, pensando em polia alta e fazendo o mesmo exercício, tem uma ótima efetividade para oblíquos, seleciona, recruta esse grupo muscular com grande eficiência e a carga projetada sobre a coluna ela é bem menor do que a carga com os halteres. Então se torna na relação custo-benefício um bom exercício e no comparativo com o exercício com halteres se torna um exercício melhor ainda, por estar dando um grande benefício com baixíssimo custo. Então a relação custo-benefício é extremamente positiva. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto que você tem que imaginar no seu treinamento e a Nai colocou alguns pontos nesse sentido, que funciona bem, não sente nada. Pessoas que têm a coluna íntegra podem fazer o exercício. Agora existem, o que nós temos que deixar claro, outros exercícios com melhor efetividade e com menor produção de carga na coluna. Que para pessoas que apresentem a coluna fragilizada, por diferentes motivos, passam a ser os exercícios mais indicados. Por isso que na hora da seleção do exercício, não podemos pensar somente na efetividade do exercício, na capacidade daquele exercício em ser producente. Ele pode ser extremamente producente, mas pode ser contraindicado pelos riscos associados à sua execução. Vai depender muito se esses riscos podem se tornar muito elevados ou riscos leves, dependendo da pessoa que está executando e da capacidade dessa pessoa em executar. O pessoal também tem nos perguntado muito sobre o agachamento até o ângulo 90 graus, o joelho passa ou não passa a ponta do pé. Isso nós vamos agora no segundo semestre entrar nas discussões de exercício para membros inferiores. Ainda temos alguns exercícios para tronco, ainda para serem analisados, mas vamos entrar logo em exercício para membros inferiores e aí vamos discutir o agachamento, o hack. E em alguns casos é muito similar a isso que eu estou falando. Dependendo da situação, para alguns exercícios, para alguns indivíduos, pode não ser a melhor indicação agachar a fundo, para outros pode ser a melhor indicação agachar fundo. O que nós temos que ver é interpretar cada condição de fazer o exercício e saber o que até os 90 graus produz em termos de aparelho locomotor de membro inferior e o que a fundo, passando os 90 graus, produz também sobre esse aparelho locomotor. Então essas são as lógicas que a gente tem que interpretar. Fica aqui mais uma análise do Treino em Foco, fazendo um comparativo entre diferentes exercícios, complementando também a colocação de uma seguidora, a Nai Cardoso. E aqui fica novamente essa ideia também da polia alta comparativamente com os halteres unilateral ou bilateral. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Conversem sempre com um profissional de educação física que orienta seu treino. Se o pessoal que está nos assistindo, acadêmico da educação física for, sempre fique ligado para essas condições, essas
essas situações diferenciadas do treino que nós colocamos aqui no Treino em Foco. E lembre bem, profissional ou acadêmico, mas principalmente o acadêmico que está em formação, que é boa parte do seguidor do Treino em Foco são acadêmicos, fiquem sempre ligados nessas nuances do treinamento, essas diferenças de indivíduos e de treinamento. É isso que nós devemos estar sempre pensando na hora da prescrição do treinamento. Aquele exercício é ótimo para um indivíduo, é razoável para outro e pode ser contraindicado para outro indivíduo. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Vertical sobre o ombro. Vetor gravitacional da quilagem da barra e da quilagem trabalhada aqui com as anilhas. Então, inclinando um pouquinho para trás, mantendo essa posição, pode-se fazer uma angulação total do cotovelo, tanto de flexão do cotovelo quanto de extensão, trabalhando fortemente o tríceps braquial na posição, com os pés em cima do banco.